Meus queridos alunos, queridas alunas, a paz do Senhor Jesus. Queremos desejar a todos uma boa aula. Estamos começando mais uma nossa atividade teológica pelo Instituto Bíblico Etnos. E desta feita, os livros históricos é o nosso objeto de análise a partir do livro de Esdras. Peço que todos estejam aí ligadinhos, atentos às informações pontuais que nós estaremos passando para vocês sobre este importante livro histórico do livro de Esdras. Os livros da Reforma são os livros de Esdras, Neemias e Ester. Hoje nós estaremos estudando Esdras, na próxima semana o livro de Neemias e daqui a 15 dias o livro de Ester. Esses três livros históricos, Esdras, Neemias e Ester, formam os livros da Reforma dentro do chamado Livros Históricos, que é um compêndio de 12 livros, começando em Josué e terminando com o livro de Ester. Então, meus queridos alunos, nós temos aí diante da tela a tabela histórica com a ordem cronológica e o nome dos livros da Bíblia com as respectivas datas. Livros da Bíblia estes do Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias. Então nós temos à sua esquerda essa tabela histórica, nós temos as datas cronológicas que não são datas precisas, mas são datas prováveis. Por exemplo, de baixo para cima, o 15º livro na ordem é Esdras. E nós temos ali uma data dos acontecimentos históricos que giram em torno de 536 a 456. Como eu sempre digo nas aulas presenciais, vou também aqui dizer na aula online que as datas nos estudos de teologia são datas aproximadas, não são datas precisas, salvo quando o texto bíblico dá a data de forma categórica, ok? Na tabela da direita, nós temos a contextualização dos profetas, com a base cronológica e os personagens. E também ao lado nós temos as datas, com toda a cronologia do livro da Bíblia, junto com os profetas e as respectivas datas. Então, meus amados, nós temos nesse momento aqui essa tabela resumida sobre como funciona o estudo dos livros do Velho Testamento. À sua esquerda, a ordem cronológica, os nomes dos livros e as datas. E à esquerda e à sua direita da tela, nós temos então como que você faz a harmonia desse contexto cronológico com o período dos profetas. Na coluna central da contextualização dos profetas, vem todos os profetas da época dos livros poéticos e dos profetas ao longo do Velho Testamento, como Jonas, Joel, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Obadias. Então, você tem a passagem bíblica, você tem o profeta, que tem como pano de fundo histórico o personagem profético daquele acontecimento bíblico e a cronologia. Esse panorama da tabela histórica e da contextualização dos profetas é bom para que os alunos eles fiquem a par de como que se processa a harmonia das escrituras. A Bíblia, ela não tem os seus livros colocados em ordem cronológica. Por exemplo, o último livro do Antigo Testamento é Malaquias. Todavia, cronologicamente, Neemias ele é considerado o último livro do Velho Testamento. Por isso que questão de data e cronologia, nós sempre falamos em questões de hipóteses e probabilidades.
tá? Dificilmente a gente crava uma data. Então, amados alunos, ao longo dos livros históricos, nós já estudamos o primeiro grupo, que é o grupo da teocracia, formado pelos livros de Josué, Juízes e Rute. O segundo grupo é o grupo da monarquia, que compreende os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Hoje começamos o terceiro grupo, formado pelos livros de Esdras, Neemias e Ester. O destaque hoje é para o livro de Esdras. Nós temos o imperador Ciro, da Pérsia, e o retorno da primeira e da segunda leva de cativos, a reconstrução do templo, na época de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, a lista dos repatriados e Esdras usado por Deus para a reconstrução dos princípios da palavra de Deus. Para a semana que vem, estudaremos Neemias. O livro de Neemias fala sobre as estratégias para a reconstrução. Número 1, dos muros. Número 2, das portas. E número 3, da cidade. Vamos, a semana que vem, analisar que Neemias ele governou a Terra Santa por apenas 12 anos. E que após o período de Neemias, começa-se o período chamado interbíblico ou intertestamentário, que é o interregno entre o Antigo e o Novo Testamento. Finalmente, daqui a 15 dias, estaremos estudando sobre o livro de Ester. A rainha Ester foi levantada por Deus para a preservação do povo de Deus, do povo judeu no cativeiro. Então, resumidamente, são esses os 3 livros da Reforma dentro do contexto de livros históricos. Esdras, Neemias e Ester. Vamos agora analisar o livro de Esdras. A autoria do livro. O autor de Esdras não revela especificamente o nome do seu autor. No que tange à autoria, a tradição acredita que Esdras foi quem escreveu este livro, ok? Então nós não podemos afirmar, mas conjecturar que, segundo a tradição, a autoria é dada à pessoa de Esdras. É interessante notar que uma vez que Esdras entra em cena no capítulo 7, o autor do livro deixa de escrever na terceira pessoa e passa a escrever na primeira pessoa, dando então uma credibilidade a Esdras como um provável autor do livro. Sobre data, quando que foi escrito o livro? Provavelmente entre os anos 460 a 440 AC. O propósito do livro de Esdras, queridos alunos, é exatamente promover a reforma da vida religiosa do povo judeu por intermédio do ensino da palavra. Então, se temos em Zorobabel a reconstrução do templo, o líder que reconstruiu o templo, nós temos em Esdras a reconstrução da vida religiosa por intermédio do ensino da palavra. O versículo-chave ou texto áureo do livro de Esdras é o capítulo 3 e o versículo 11. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então nós temos na pessoa de Esdras o personagem protagonista que leva o livro a ter o nome do provável autor, Esdras, e Esdras um instrumento de Deus para promover a reforma religiosa do povo judeu. É bem assim, queridos alunos, as considerações introdutórias do livro fala sobre o seu pano de fundo histórico. O que é o pano de fundo histórico? Toda vez que você for ler um texto da Bíblia, você precisa conhecer a narrativa histórica daquela passagem bíblica. E no caso do livro de Esdras, o entendimento do que acontece ao longo deste livro é você compreender
que tudo tem um start, tem um pontapé inicial a partir do decreto do imperador persa Ciro, em 538. É importante destacar para os irmãos que acontece em Ciro o decreto em 538, todavia, este decreto é um cumprimento da profecia de Isaías e também de Jeremias. Esses dois profetas, Isaías e Jeremias, profetizaram a respeito de Ciro. E Isaías diz mais no vaticínio: Deus chama Ciro de o meu ungido. Ou seja, há quase 200 anos antes do nascimento de Ciro, Deus, na sua presciência, já tinha dito pela boca dos profetas que Ciro seria um instrumento de Deus para promover o decreto e o repatriamento do povo judeu para a terra de Israel. Então nós temos a proclamação do edito de Ciro, que foi dado logo após o profeta Daniel ter lido e interpretado a escrita da parede, na qual se declarava que a Babilônia cairia diante do poder do Império Medo-Persa. Daniel capítulo 5 é o pano de fundo histórico para você conhecer o divisor de águas da queda da Babilônia e da entrada do Império Medo-Persa. Ciro, ele demonstra cortesia diplomática e respeito pelo Deus dos judeus, chamando-o de, abre aspas, olha só o que disse o rei Ciro, o Senhor Deus dos céus. Mesmo ele sendo leal a Marduk, Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, e a Mitra, o deus Sol da Pérsia. A Pérsia do Velho Testamento, anotem aí, queridos alunos, é o atual país chamado Irã. A expressão Deus dos céus aparece várias vezes no livro de Esdras, temos aí as referências. Então são palavras-chave para você entender o cerne da historiografia bíblica no livro de Esdras, Deus dos céus e o próprio Deus e o próprio imperador pagão dizendo o Senhor, Deus dos céus, que é o Deus dos judeus. Ou seja, um rei, um imperador e um monarca pagão reconhecendo a transcendência do Deus de Israel, do Deus dos judeus, o Senhor, o Deus dos céus. Por isso que repetidamente aparecem esses textos em Esdras, que é o Deus dos céus, a palavra-chave que vai se repetir ao longo da narrativa em Esdras. Então, queridos alunos, nós temos agora os chefes das tribos de Judá e de Benjamim e os sacerdotes, os levitas, que foram despertados por Deus para retornarem à terra da promessa. O povo de Israel ficou, sobretudo ali, Judá, o reino do sul. Os judeus ficaram 70 anos cativos na Babilônia. E agora há um despertamento entre os chefes das tribos do sul, Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas, para que eles fossem repatriados, retornassem a Israel, a terra de Israel. Ocorre então um sentimento de nacionalismo impetuoso entre o povo judeu. Ofertas voluntárias foram levantadas pelos judeus que permaneceram residindo na Babilônia. Por exemplo, prata, ouro, fazenda, coisas preciosas para a construção do templo. Porque o templo fora destruído por Nabucodonosor na época do profeta Jeremias. E agora nós temos este momento em que o povo judeu, devido ao despertamento de nacionalismo e do desejo de retornar à sua terra, oferecem as ofertas para a reconstrução do templo. O templo de Salomão que fora destruído por Nabucodonosor. Igualmente, os utensílios que Nabucodonosor roubou do templo de Salomão, quando da queda do Reino do Sul, foram restituídos pelo rei Ciro à casa do Senhor. Então, além do fim do cativeiro, houve a bênção da restituição com os bens patrimoniais do templo de Salomão, através
do rei Ciro. Ciro foi um instrumento de Deus para a restituição desses utensílios do templo. Coube a Sesbazar, o príncipe de Judá, liderar o movimento de destaque. Então, quem era ele? Olha só. Segundo alguns intérpretes, dizem que Sesbazar era o mesmo profeta Daniel. É uma tese. Outra tese. Alguns estudiosos afirmam que Sesbazar seria o nome para Zorobabel, que foi nomeado como governador de Judá. E há eruditos que acreditam que o Sesbazar fora tio de Zorobabel, que o sucedeu. Então, aqui, amados, nós temos teses e conjecturas. Diante do que foi posto, nós vamos agora destacar para vocês a lista dos primeiros repatriados com a liderança de Zorobabel. Esta é a lista do primeiro repatriamento. Ocorreram alguns repatriamentos, esta é a lista número 1. 11 nomes de líderes judeus que participaram do primeiro repatriamento. Vamos lá. Zorobabel, que foi o líder político, ele era o neto do rei Joaquim. Então é só você voltar na aula de Crônicas para você pegar a lista dos reis. Josué, que não é o mesmo Josué que conquistou Canaã. Esse é o sumo sacerdote com o mesmo nome, um líder religioso, e ele era o filho do sacerdote Josadaque, que fora levado cativo à Babilônia. Nós temos outros 9 nomes de líderes anônimos. E temos as genealogias que foram realizadas através do registro de 18 famílias. O total de levitas desse repatriamento são 4.829 pessoas, e nesta lista nós temos a configuração de 4 clãs de sacerdotes. Os levitas citados no capítulo 2, no verso 41 de Esdras, revela somente uma família de cantores, que é exatamente do cantor-mor ou maestro Asaf e os seus filhos, ok? Os filhos de Asaf. Então, na verdade, aí, o Asaf já tinha falecido, mas são os descendentes de Asaf, por isso a expressão os filhos de Asaf. Esse cuidado que o judeu tem com a questão da genealogia é uma prova dos cuidados históricos da nação de Israel, do povo judeu, para comprovar se fulano de tal é judeu e a qual tribo este judeu ele pertence respectivamente. Então nós temos aí a primeira lista do repatriamento. Os repatriados, eles estão agora sofrendo o primeiro revés. Eles foram trazidos de volta para a Terra Santa através do decreto de Ciro. Zorobabel está liderando o movimento e nós temos agora o primeiro revés. Os vizinhos de Judá se levantaram contra os judeus do primeiro repatriamento e a obra ficou parada durante cerca de 16 anos. Então, quando Zorobabel ele promove o primeiro repatriamento e os judeus estão agora retornando para a Terra Santa, Israel, saindo do cativeiro babilônico, pela bênção do decreto do imperador da Pérsia, Ciro, chegando lá, começam a trabalhar na reconstrução do templo, mas existem as retaliações. E a obra fica parada durante 16 anos. As armas que os inimigos utilizaram foram ameaças, difamação, desânimo, zombaria, intimidação, descrédito, pressão persistente para que a construção do templo não fosse realizada. Então, meus amados alunos, vejam só. Os problemas enfrentados por Zorobabel e pela primeira lista de repatriados, quando da reconstrução do templo, através do primeiro revés, identificam que os problemas acontecidos
ao longo da construção do templo ou da reconstrução do templo são problemas oriundos dessas armas que o diabo utiliza na atualidade quando hoje estamos fazendo a obra do Senhor. Vou repetir, ameaças. Se você sofre uma ameaça hoje, é o diabo usando alguém para você não ser usado pelo Senhor Jesus no ministério da reconstrução. Difamação. Você já foi difamado? Você já se sentiu desanimado por alguém que se levantou contra você? Alguém já zombou do seu ministério? Já te intimidou? Alguém já te jogou uma palavra de descrédito para com o seu ministério? Alguém já te fez pressão persistente para que você não realizasse a obra do Senhor? Queridos irmãos e queridas irmãs, prezados alunos, os problemas da época de Zorobabel se repetem hoje na contemporaneidade. Então, os inimigos que fomentaram o primeiro revés contra os judeus do primeiro repatriamento foram os samaritanos, que é a mistura dos israelitas do norte, as 10 tribos, com as variações de raças dos povos trazidos para a terra, isso desde a época do cativeiro assírio, quando a Síria subjugou as 10 tribos do norte e houve aquela miscigenação de raças, surgindo então os samaritanos. Então, os samaritanos foram eles os inimigos que fomentaram o primeiro revés contra os repatriados na reconstrução do templo. Todavia, queridos alunos, eu quero dizer a todos e a todas nesta noite que é necessário coragem para recomeçar. Pois bem, após 16 anos de interrupção da construção do templo, Deus quebra o silêncio quando o Senhor levanta os profetas Ageu e Zacarias para profetizarem aos judeus a urgente necessidade de recomeçarem a obra na casa do Senhor. Então, movidos de coragem singular, esses líderes religiosos, o Zorobabel e o Josué, em algumas versões vem escrito Jesua, comandaram o povo de Judá para a reedificação do templo. Com essa coragem dos repatriados para recomeçar, o revés acontece novamente. Só que desta feita, Tatenai, governador de Ebemari, e Sater-Bozenai, o seu assistente, e os seus companheiros, que eram os governadores ou inspetores, promoveram pressões oficiais, enviando uma carta ao rei Dario I, também chamado rei Estapes. E este rei, ele reinou entre os anos 522 a 586 a.C. Então, queridos alunos, olha só. O povo repatriado, o povo judeu, foi fazer a reconstrução. Houve o levante dos samaritanos. Depois desse revés, o Senhor levanta os profetas Ageu e Zacarias para que o povo de Deus, o povo judeu, eles tomassem e criassem coragem. Coragem, 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 coragem. Coragem para quê? Coragem para reconstruir o templo. Quando eles colocaram a mão na massa, olha o segundo revés. E agora cartas oficiais dos inimigos da reconstrução enviadas ao rei Dario. Rei Dario I. Então eu quero fazer a aplicação desse momento da aula e dizer a todos os nossos queridos alunos do Instituto Etnos que você não pode parar, que você não pode desanimar, que você não pode retroceder, que você não pode colocar tudo para cima, jogar as coisas para cima, dar as costas para a obra do Senhor. Você não pôs a mão no arado? Então vai até o fim. Tem retaliação? Tem revés? Tem perseguição? Mas o Senhor é contigo. E assim como Deus levantou Ageu e Zacarias para animar o povo e despertar o povo e encorajar o povo para que o povo judeu reconstruísse o templo, eu quero nessa noite ser instrumento de Deus para te abençoar com esta palavra durante essa aula. Não pare. Não pare, não retroceda, avance, prossiga, porque o Senhor Deus é contigo para lhe dar coragem para reconstruir.
Então, graças a Deus, olha aí, amados, a nossa imagem na tela. Esse slide diz que o templo é concluído. Então, o decreto de Ciro foi redescoberto. E aí, o Dario I proclamou um novo edito autorizando a obra. Então, passou a geração do Ciro, vem agora a geração de Dario I. E esse monarca, ele recebe a informação que o decreto do Ciro está sendo redescoberto e o mesmo Dario I vai proclamar um novo edito dizendo para o povo judeu: está autorizado a reconstrução do templo. Então, após 16 anos de paralisação nas obras do templo, a construção do mesmo foi recomeçada e encerrada dentro de 4 anos pelos edificadores. Eu estou falando de reconstrução. A reconstrução do templo. E quem trabalha e quem sabe e quem já teve experiência numa obra, numa construção, sabe que a reconstrução ela dá mais trabalho do que a construção. E aqui nós estamos diante de uma reconstrução, que é a reconstrução do templo, ou seja, é mais trabalhoso, mas no final o povo de Deus, após 4 anos, concluiu aí a obra e o templo ficou pronto. Dario I, além de permitir a construção do templo, também liberou fundos públicos para o bom andamento da obra dos judeus. Provisões financeiras foram liberadas pelo tesouro público de Dario I para o povo judeu. Deus mandou provisão, porque Deus, irmãos, é o dono da obra e ele tira de quem tem e ele dá para quem não tem. Porque o mesmo Deus que usou o profeta Ageu disse também ao povo judeu através do mesmo profeta Ageu: minha é a prata e meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. A primeira casa é o templo de Salomão que foi destruído por Nabucodonosor. E a segunda casa é exatamente o templo da reconstrução pela liderança de Zorobabel. Então, meus amados alunos, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa o que o Senhor Deus tem para fazer por nós e através de nós. Será muito maior lá na frente do que ele já fez hoje. E hoje ele está fazendo coisas maiores do que ele já fez ontem. As gerações de Zorobabel e de Jesua, ou Josué, chegaram ao término de suas atividades. Então, surge uma nova geração. A geração de Esdras, para dar a continuidade na história judaica. Então, queridos, é assim. A Bíblia diz em Eclesiastes: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Hoje você é a geração que Deus tem escolhido para fazer esta obra da reconstrução. E através de Esdras acontece o segundo repatriamento. Porque, veja bem, se no primeiro repatriamento os judeus saíram do cativeiro e retornaram para Israel, ainda ficou um remanescente no exílio. E esse remanescente vai agora ser repatriado pela liderança de Esdras, o escriba. Esse repatriamento ele é intitulado como o segundo repatriamento. O segundo repatriamento ele vai acontecer quanto tempo depois do primeiro repatriamento? 80 anos depois. E neste segundo repatriamento, retornaram para a terra de Israel, isto é, Judá, 1.722 homens. Se contarmos mulheres e crianças, esse número ele pode passar de 4 para 5 mil pessoas, ok? As famílias dos sacerdotes são citados em Esdras capítulo 8, versículo 2. E as famílias leigas, isto é, que não são sacerdotes, são mencionados em Esdras 8, versos 3 a 14. E os levitas estavam ausentes nesta lista. Ofertas que foram, então, coletadas no segundo repatriamento. 650 talentos de prata não trabalhada, que equivale a mais ou menos 19.500 quilos. 100 talentos em objetos de prata, ou 3.000 quilos. 100 talentos de ouro, que corresponde a 3.000 quilos. E coube aos sacerdotes
o trabalho da tesouraria. Esdras recebeu a incumbência para administrar a terra de Judá entre os seus compatriotas nas várias regiões da província. Então Esdras, ele não foi apenas um líder religioso no que tange ao ensino da palavra, mas também na gestão pública e da regência da administração da terra de Judá. Queridos alunos, nós temos agora a desordem moral dos repatriados. A lei mosaica proibia expressamente o casamento misto. Existem dois textos que nós colocamos aqui na tela e eu peço a gentileza que vocês, num outro momento, leiam com atenção. Êxodo 34 e Deuteronômio 7. Esdras foi noticiado que o remanescente, provavelmente da primeira leva da época do Zorobabel, havia casado com povos pagãos, que é o casamento misto. Então, a liderança de príncipes, esses príncipes eram os principais homens da nação. Eles tinham tolerado essa desordem moral, ou seja, o casamento misto, ferindo os princípios do pacto da lei de Moisés. O profeta Malaquias exerceu seu ministério em que época? De 450 a 430 AC. E o Malaquias ele condenou nos seus vaticínios, de forma contundente e veemente, o casamento misto. Diante, então, desse quadro caótico do casamento misto, que é a tal da desordem moral, Esdras ele orou confessando na primeira pessoa do plural a vergonha e a culpa nacional dos judeus. Então, Esdras ele tinha consciência que os judeus repatriados não tinham direito de esquecer o sofrimento amargo dos 70 anos de exílio babilônico, porque o exílio na Babilônia, esses 70 anos, foi o remédio amargo de Deus para curar o câncer da idolatria que estava impregnado entre o povo de Israel, o povo judeu. Bem, o divórcio em massa entre os repatriados. Mediante a desordem moral que vimos no slide anterior, nós temos então que o resultado da oração de Esdras foi a confissão dos pecados cometidos pelo povo, bem como o divórcio das esposas estrangeiras. Olha só, Secanias foi o porta-voz do povo quando ele disse a Esdras para tomar as medidas extremas e só havia uma saída: o divórcio em massa. Houve oposição no tocante ao divórcio dos judeus com as mulheres estranhas e os seus dissidentes. Nós temos então aí, olha os seus dissidentes. Nós temos Jonatas, Jazeías, Messulão e Sabetai, que eles se opuseram ao divórcio forçado propriamente dito, ou ao método que foi empregado para pô-lo em prática. Então, a decisão de Esdras para promover esse divórcio mediante a quebra do pacto mosaico, o Esdras, mesmo sendo um líder, sofreu oposição desses 4 homens aí. E é possível que os 4 opositores quisessem proteger os seus amigos ou parentes que estavam com o casamento lá misto. A Escritura Sagrada declara com a transparência que o pecado do casamento misto estava introduzido em alguns líderes, sobretudo, olha só, olha onde que tinha entrado o problema do divórcio. 17 sacerdotes, 10 levitas e 84 pessoas que não pertenciam ao clero, ou seja, representantes de todos os aspectos das classes da nação. Então, alguns eruditos dizem que os filhos do casamento misto ficaram com suas mães e as esposas divorciadas retornaram ao seu lar paterno. Esta foi a dose amarga da tomada de decisão de Esdras para cumprir em obediência à observância do pacto mosaico que proibia o casamento misto entre o povo de Israel com as nações pagãs. Então, meus amados alunos, nós temos aí diante de vocês mais uma imagem. Essa imagem do globo
nos apresenta aí a linha do repatriamento. Nós temos à nossa direita da tela uma linha superior e uma linha tracejada inferior. As linhas, tanto inferior como a superior, elas falam do repatriamento na época de Zorobabel, que foi o primeiro repatriamento pelo decreto de Ciro, rei da Pérsia, e o segundo repatriamento através da liderança de Esdras, 80 anos depois do primeiro repatriamento que aconteceu sobre a liderança de Zorobabel. Então, amados alunos, amadas alunas, nós estamos neste momento chegando ao final da nossa aula e nós queremos agradecer a sua atenção e desejar a todos um bom descanso, que vocês leiam todo o livro de Esdras, o livro da Bíblia, o livro de Esdras, depois que vocês façam a leitura do livro do Instituto Etnos, que tem os comentários sobre o livro de Esdras, depois que vocês deem uma passada nesses slides do PowerPoint que nós estamos colocando para vocês. E, finalmente, que vocês assistam este vídeo que nós estaremos colocando à disposição no YouTube, na aba Playlists, Teologia. Clicando em Teologia, você tem as aulas e você vai assistir novamente com calma e fazendo as ponderações. E, havendo dúvidas, estamos aqui à disposição para ajudá-los e para ajudá-las. Resumindo, a lição de Esdras é uma lição de reconstrução. Um homem usado por Deus para promover a reconstrução do povo judeu para o compromisso e a observação e a obediência à palavra de Deus. Deus os abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ajude a sermos também instrumentos de Deus na reconstrução do presente século. Um forte abraço e a paz do Senhor.